Então, olá, né, alunos do 7º ano do Colégio Passos, nós vamos iniciar então a nossa aula do 2º bimestre. Como eu já havia conversado com vocês, né, pelo Zoom, o nosso capítulo, o nosso principal tema, né, desse 2º bimestre que traz na primeira apostila, são as viagens ultramarinas, grandes navegações. Então, esse é o principal assunto aí que a gente vai estudar nesse primeiro capítulo do 2º bimestre. Essa é a apostila de vocês, né? A apostila nova, essa é a apostila do 7º ano que nós vamos estar estudando. E o primeiro tema traz, na verdade, para a gente entender como foi o início dessas grandes navegações. Quais foram os países que se destacaram, da onde eles saíram, para onde eles iram e quais foram as consequências dessas grandes navegações. Então, é isso que é importante a gente entender dentro desse capítulo todo. A primeira parte da apostila fala um pouco sobre a crise do século XIV, que a gente estudou lá no finalzinho do bimestre passado. Então, a gente tinha uma Europa com uma crise, né, que a gente já estudou, que foi desencadeada pela peste negra, foi desencadeada pelas guerras e foi desencadeada pela fome. A guerra promoveu muitas mortes. Os camponeses morreram nessa guerra. E aí, por falta de mão de obra nos campos, as pessoas acabavam não tendo como cultivar o número necessário de coisas, de produtos, de alimentos, e acabavam morrendo de fome. Então, a gente tem esse período, né, formado da crise do século XIV, onde mostra esses países tentando se reerguer. Então, a gente passa pela crise e agora começa, então, esse processo, esse início de restabelecimento econômico. Dois países se destacaram dentro desse novo empenho para melhorar aí a economia, que foi Portugal e Espanha. Então, dentro de uma Europa devastada pela crise, surgiram dois países, Portugal e Espanha, com o intuito, com o objetivo de se lançarem ao mar e de se tornarem aí grandes navegadores. Portugal tinha já uma localização geográfica muito importante. Então, ela tinha todo o Oceano Atlântico ali na sua frente. E a Espanha, que é vizinha de Portugal, né, dentro do mapa, também próximo, tinha essa visão de tentar fazer com que o mar trouxesse benefícios para eles. Portugal foi o primeiro, foi o pioneiro. Então, por que Portugal, além da motivação econômica de busca por novos territórios, de busca por novas riquezas, por que ele foi o primeiro? Por que ele foi o pioneiro nessas viagens, nessas grandes navegações, vamos assim dizer, né? Qual que era o objetivo dos portugueses para se lançarem ao mar? Por que eles queriam, né? Qual era, na verdade, a motivação? Aquilo que levavam eles a percorrer esse desconhecido, que era o mar. Primeiro, eles tinham já um poder muito centralizado do rei. Então, tinha um poder absolutista muito forte. O rei tinha um poder de liderança muito forte. Junto com uma burguesia que também tinha objetivos aí de conquistar novos territórios, novo poder econômico. Então, a aliança do rei com a burguesia fez com que eles realmente tivessem um incentivo financeiro e o incentivo político para se lançarem ao mar. Então, tendo recurso, tendo dinheiro, investimento para construir barco, construir novos equipamentos, instrumentos que pudessem ajudar eles a se lançarem ao mar, e o rei, junto com essa burguesia, dando todo o apoio, fez com que Portugal, então, se sentisse já pronto para poder buscar esses novos territórios. Eles não tinham o mesmo conhecimento que a gente tem hoje, né, de mapa mundi, ou mesmo conhecimento técnico. Eles realmente iam em busca daquilo que eles achavam que era o certo, dentro daquele conhecimento, dentro daquele pequeno pedacinho, né, de terra que eles tinham e um enorme mar na frente a ser desbravado. Mas a ganância, né, a questão de você procurar esses recursos para tentar sair dessa crise, fez com que eles não se sentissem mais medo e tentassem realmente, de alguma forma, buscar metais preciosos, ouro, prata, o que eles encontrassem e aonde fosse. Pois bem, na página 153 da apostila de vocês, começa a falar
na verdade, sobre essa história de Portugal. Por que que Portugal se lançou como essa potência marítima? Então, por isso que vocês têm que entender porque foi justamente Portugal o pioneiro. Então, voltando, aliança do rei com a burguesia, investimento, né? E, na verdade, tecnologia para poder conseguir fazer com que essas caravelas, esses barcos, saíssem em busca do desconhecido. Na página 157, aparece já a Espanha. Fala o porquê, né? Por que que a Espanha também tinha esses motivos e o porquê que fizeram que junto com Portugal se lançassem. Quando os espanhóis perceberam que os portugueses estavam já se reestruturando para que se lançassem ao mar, eles foram atrás. Já que os nossos vizinhos fizeram isso, vamos também. Vamos fazer uma aliança entre burguesia e rei e vamos em busca desses novos territórios. Vamos juntar recursos financeiros como eles fizeram, investir nessas grandes navegações, porque esse é o caminho. Se está dando certo para Portugal, vai dar certo para a Espanha também. Esse era o pensamento dos espanhóis. Então, na página 157, a gente tem ali alguns tópicos que diz assim, ó, um contexto favorável, não somente aos portugueses, explica também os motivos da expansão por parte dos europeus, incluindo os espanhóis. Então, quais seriam esses motivos também que fizeram com que os espanhóis se lançassem ao mar? Eles tinham, na verdade, uma questão religiosa muito em cima, né? Eles também tinham objetivos religiosos, assim como os políticos e como os econômicos, que era expandir a fé católica. O catolicismo, nós aprendemos lá no primeiro bimestre, ele estava sofrendo toda uma reforma, porque vieram os protestantes. Então, com a reforma protestantista, né, com a formação desse novo grupo religioso, que eram os protestantes, a Igreja Católica se sentiu ameaçada na Europa. Então, ela falou, eu preciso buscar novos fiéis. Então, vou também, junto com Portugal, junto com a Espanha, se lançar nessas grandes navegações. Então, além de todos esses motivos políticos e econômicos, a Espanha agregou também esse motivo religioso, que era fazer com que o catolicismo, né, ou a Igreja Católica, se expandisse nessas grandes navegações. Vamos levar a fé cristã para outros lugares, o catolicismo para outras regiões, já que aqui na Europa a gente está perdendo lugar para os protestantes. E aí eles foram em busca desses novos territórios e, como consequência maior dessas grandes navegações, nós chegamos então no descobrimento do continente americano. Junto com o descobrimento do continente americano, que aconteceu em 1492, nós tivemos em 1500 o descobrimento do Brasil. Então, na verdade, a gente tem os espanhóis descobrindo o continente americano, um novo mundo, um novo lugar para eles poderem, na verdade, estar retirando as riquezas, ou colonizar, ou explorar, e levar essa fé cristã. Em 1492, né, Cristóvão Colombo, junto com as suas embarcações, junto com toda a sua tecnologia, com as caravelas, chegaram então no continente americano através lá do Oceano Atlântico. Quando eles chegaram em 1492, descobriram que, na verdade, eles não descobriram um pequeno lugar, né, um pedacinho de terra. Eles descobriram um continente. Só que isso foi levando tempo para eles entenderem a grandiosidade desse território. E aí, em 1500, Pedro Álvares Cabral consegue chegar até o Brasil. Eles conseguem, na verdade, descobrir não, né? Mas encontrar o Brasil já todo povoado por indígenas e iniciar a colonização do território que hoje a gente conhece como Brasil. Então, só mais uma vez retomando, nós temos então dois países, Portugal e Espanha, que tentaram fazer de tudo para que se estabelecessem uma economia mais favorável devido à destruição, à guerra, toda aquela crise do século XIV. Motivados por essa crise, fizeram então uma aliança burguesia-rei, vamos em busca de novos territórios, de novas riquezas. Vamos. Fizeram com que a tecnologia fosse aprimorada, construíram novos
aparelhos, vamos assim dizer, importantes. Na apostila, por exemplo, a gente tem na página 160, lá, bússola, astrolábio, caravela, são alguns, né, importantes instrumentos aí que eles conseguiram construir. E depois eu tenho a Espanha, que tinha os mesmos motivos que Portugal, mas, além disso, levar o catolicismo para frente, porque a Europa também estava passando por uma crise religiosa. Então, todos esses fatores juntos fizeram com que essas grandes navegações ou que essas viagens ultramarinas acontecessem. E qual foi a consequência dessas grandes navegações? Descobrimento de um novo continente, no caso, o continente americano. E mais para frente, em 1500, o descobrimento do Brasil. Então, a gente tem dois países, que é Portugal e Espanha, muito poderoso nesse período, né? Eles começam a dominar todo esse continente americano e explorar essas terras. Então, é isso. O que vocês, na verdade, têm que entender, né, para finalizar aqui nosso vídeo, é que as viagens ultramarinas e as grandes navegações levaram benefícios econômicos para esses países, tá? Então, Portugal e Espanha, eles enriqueceram demais e tiveram todo o retorno do seu investimento com essas terras novas descobertas. Daqui, eles tiraram ouro, tiraram metais preciosos, pau-brasil. E aí a gente consegue entender que a partir de então começam a enriquecer. Então o objetivo foi alcançado. O que eles queriam, na verdade, eles conseguiram, tá? Então a atividade que eu vou pedir para vocês realizarem agora, depois que o WhatsApp também, é essa página 160 da apostila, tá? Os exercícios 1, 2, 3 e 4. São esses exercícios aqui da página, né, que vocês vão fazer da página 160, daqui da apostila número 2, são esses exercícios, são 4 exercícios que vocês vão realizar dessa videoaula, tá? Que na verdade, tá? Eu tô contando aí a história dessas grandes navegações, dessas viagens ultramarinas. Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp, qualquer dúvida eu estou lá nas aulas, nossos encontros no Zoom, pra gente poder ir corrigindo essas questões, tá? Então é isso, pessoal, até a próxima videoaula.